Super Rádio Piratininga. Parada dos esportes. São 18 horas e 26 minutos, seguimos com o nosso Parada dos Esportes e abrimos mais uma semana procurando entrevistas interessantes para vocês, amigos ouvintes da nossa Piratininga, e para nós também. Afinal de contas, estamos caminhando aí para o 56º aniversário do nosso tradicional Parada dos Esportes, e muita gente importante, conhecida, tem falado conosco. E hoje temos a oportunidade, o prazer e até a honra de conversar com o Mauro Betting. Ele que é um dos cronistas esportivos mais importantes aqui no país, espelho para muita gente jovem que está começando nessa carreira e que, é claro, valoriza e muito o rádio esportivo, algo que também nós prezamos e entendemos que precisa se ajustar de acordo com as dificuldades, mas sempre tem uma força diferenciada. Mauro Betting, boa noite, prazer enorme falar com você. Prazer é todo meu, prazer estar falando com vocês da Piratininga, um dos mais lindos nomes em Tupi, não só pela história que representa ainda mais para nós dos campos de Piratininga, e falar para todo o Vale do Paraíba, para a querida São José dos Campos, é a região que é bem interessante, meu pai é da região de Tambaú, a mãe dos meus filhos é da região de São João da Boa Vista, que é comarca até de Tambaú. Eu sou paulistano da capital, mas eu tenho um carinho todo especial pela região, pela beleza da região, pela topografia da região, por tudo da região. A família tem casa em Campos do Jordão há muito tempo, um carinho especial pela Águia do Vale também, pelo Taubaté, toda a história do Burro da Central. Estou parecendo até político, mas não é política não, é fato. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vale do Paraíba, por São José dos Campos, e em todos os campos também, e agradecer o carinho de vocês, mas eu não sabia que há tanto tempo. Eu já acho que nos meus 53 anos de vida já é muito tempo, o programa tem 56 anos, a gente só pode dar os parabéns e mostrar, como você bem falou, ó, a força do rádio, né? E fala aqui um apaixonado pelo veículo, até porque eu falo sempre, eu sou filho do rádio. Meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho de São Paulo. Meu pai deu golpe do baú na minha mãe, ou no meu avô, porque ele era o diretor da rádio, minha mãe era uma produtora. Então eu digo sempre que a minha paixão é todos os veículos de comunicação que eu trabalho, graças a Deus. O meu mais apaixonante, o mais passional, o que eu mais gosto de fazer é justamente o rádio, porque, digamos não, é um fato, eu sou filho de rádio, eu sou filho da Rádio 9 de Julho aqui de São Paulo. E o negócio é aquele, né? Parece que vem de berço. Escutava seu pai, escutava outros comentaristas políticos da época, os da equipe de esportes, então, das emissoras, nem se fala. Desde pequenininho, desde que eu me entendo como gente, o meu pai colocava lá o egoísta, que a gente chamava antes, né? O fone de ouvido com uma ponta só, né? E ele era esperto, porque ele colocava quando o Fiore e Giliotti gritavam um gol do Corinthians, né? Porque o medo dele era eu virar santista, porque na época todo mundo era Santos, por causa do Pelé. Você também teve que ser encaminhado para o Palmeiras ou fugiu dessa, Mauro? É até interessante, é genial essa história, mais uma maravilhosa da paixão. Eu, de fato, eu sou jornalista esportivo há 30 anos por ser palmeirense há 53. Eu até brinco dos 20 livros que eu fiz, e eu tive a honra de roteirizar e dirigir 4 documentários, mais um que a gente deve lançar até o final do ano, que é o Campeão da América, a campanha do Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, e todas as Libertadores prévias, até o Palmeiras conquistar com o Filipão a Libertadores. Eu digo sempre que, além de ser filho do rádio, eu não me imagino sendo outra coisa, além de ser jornalista, começou esportivo há 30 anos, mas também não me imaginava outra coisa a não ser palmeirense. Essa paixão que me fez nascer do rádio e também do futebol. Meu pai trabalhou 5 anos como jornalista esportivo, mas não conseguia ser minimamente isento, independente, imparcial, era muito palestrino. Então, da família que eu vim, do lado alemão, que é o lado Betting, que são mais palestrinos e palmeirenses do lado italiano da minha família, que é o lado, claro, da minha mãe, eu não tinha como eu não ser. Se não fosse, eu seria outra família, eu seria deserdado por eles. E meio que a mesma coisa fiz com os meus Luke e Gabriel, meus filhos do primeiro casamento. Graças a Deus o
a vida me deu meu segundo amor, a Silvana, meu segundo casamento, que trouxe mais 3 filhotes, nem todos palestinos, mas tem a caçulinha Manuela, que é palmeirense, e o meu amor é de olhos e coração verde, a Silvana. Então, isso não tive problemas. Mas assim, exatamente eu comigo não tive nenhum problema, eu nunca me imaginei sendo outra coisa. Aliás, eu falava dos meus 20 livros, e estou escrevendo outros 10 agora, um deles se chama O Dia em que Me Tornei Palmeirense, que é um manual infanto-juvenil que a gente lançou lá em 2006 pela Panda Books. E eu brinco que esse é o meu primeiro livro de ficção, porque não tem o dia em que me tornei palmeirense. A não ser que seja o dia da concepção, que convenhamos, ninguém quer ter detalhe. Porque eu sempre me imaginei amando meus filhos que nem tinham nascido, claro, amando os meus pais, Luiz e Joelmir, e amando incondicionalmente o Palmeiras. Então nunca me imaginei outra coisa. Mas tive que fazer um trabalho para garantir que Luca e Gabriel, meus filhotes, fossem palmeirenses, como são palmeirenses, porque o Luca, principalmente quando cresceu, o primeiro jogo que ele foi na Avenida em 2003, no antigo Palácio Itália, foi Palmeiras 3, Brasileiros 2 pela Série B. Então era difícil, né, com o Santos maravilhoso, você falava do Santos, do Diego, do Robinho, o Corinthians campeão paulista, depois o São Paulo, tri mundial, tri da Libertadores 2005, Palmeiras não ganhando nada, passando pelo calvário da Série B em 2003, era muito fácil. Então o que eu fazia? Passava DVDs do Palmeiras espetacular de 96, o time 93, 94, aquele 6-0 no Santos na Belmiro, o 6-1 no Boca Juniors de 94 Libertadores. Então, eu mostrava isso para não ter erro e graças a Deus eu não os perdi. Mas a gente tem que fazer, e falo sempre, Walter, também como jornalista esportivo, porque a minha história, perdão, que aconteceu com o meu mais velho, Luca. Ele estava indo para a escola com a minha mãe, e aí ele estava me ouvindo na época na Rádio Bandeirantes, eu estou desde 2015 na Jovem Pan, e eu estava comentando lá, ele é de São Paulo. Aí vira o Luca e fala para minha mãe, ele chama de Nona, né, família de origem italiana. Ô Nona, por que o Babo, que ele me chama de Babo, né, papai é italiano, por que o Babo está falando tão bem do São Paulo e tão mal do Palmeiras? Estava na fase terrível. Aí o que ela fez? Ela mandou o motorista do táxi desligar o rádio e falou, ele é pago para isso. E às vezes acontece, quantas histórias você não conhece, Walter, de colegas nossos, que até sua própria história familiar, que de repente, ele tanto ficar trabalhando em cabine, em estádio, em estúdio e tal, o filho ouve você elogiando o outro, não vê você torcendo, não está direto torcendo pela televisão, pelo rádio, com o time ou no estádio, na arquibancada, e acaba descambando para o outro lado. Então é complicado. Então, graças a Deus, eu mantive meus filhos, mantenho meu amor, que já nasceu também palmeirense, e não os perdi. Porque, confesso, seria uma dor tremenda se meus filhos não fossem palmeirenses. E você, é claro, trabalha com 4 grandes paixões, né? Os 4 grandes de São Paulo. Aqui em São José, a gente centraliza tudo no time da casa, e eu me lembro muito bem num jogo no Brasileiro da Série B de 89, 0-0 São José e Juventude de Caxias do Sul. E no final da partida, um atacante do São José cavou um pênalti. O pênalti não aconteceu. E a torcida, claro, pediu, né? Final do jogo, 0-0, coisa e tal. E eu me lembro que eu falei o seguinte, olha, eu gostaria de dizer que foi pênalti, mas realmente não foi. Aqui na minha frente deu pra ver que o fulano de tal cavou, né? Tomei uma vaia no estádio, falei, pô, impressionante, não tem jeito. Né? É isso que acontece, eu sei, no meu caso, né, um pouco explicitado exatamente pelo caso do meu pai. Meu pai tem aquela célebre frase do ficar emoção de ser palmeirense, a quem é palmeirense é desnecessário, a quem não é palmeirense é impossível. É uma frase que tinha no vestiário do antigo Palestra Itália de 2008 a 2010, e desde a inauguração do Allianz Parque, essa frase tem na sala de imprensa que se chama João Birbetti, do estádio, tem no escritório da W Torre, tem na academia do Palmeiras, e a frase meio comum, né, todo mundo sabe. Já sendo filho dele, um grande palmeirense, querido jornalista que estava falando. Aí passa. Aí eu fui no centenário em 14 do Palmeiras, eu fui um dos embaixadores junto com Marcos, com o Evair e com o Dudu Ademir da Guia. Eu repito, dos 20 livros, 9 são do Palmeiras, do São Marcos, do livro oficial do centenário. Eu fui mestre de cerimônias da abertura do Allianz Parque. O primeiro evento do estádio em 14 foi a exibição do meu primeiro documentário, da trilogia de documentários oficiais que eu co-dirigi e co-roteirizei, que é o 12 de junho de 93. Eu fiz 7 preleções para jogadores do Palmeiras em jogos importantes, ou não tão importantes assim. Eu fiz o texto, eu fiz a edição, eu dei a ideia para a preleção. Eu fiz coisas, né, querer me gabar, mas são fatos. Que outro jornalista recente, eu acho que na história do clube e de outros clubes nunca fez tanta coisa. Como querendo, repito, me gabar, mas é um fato. E mesmo assim, fui apresentador de 5 banquetes de aniversário, da festa popular do centenário do Palmeiras, ali na Praça da Sé, em 14. Mas assim, a torcida exige que eu seja um porta-berro da arquibancada, um porta-voz da diretoria. E eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Eu tenho o direito, como ser humano, de ser palmeirense, mas tenho o dever de jornalista de não distorcer por conta do Palmeiras. E eu tento não fazer. Eu tenho mais textos em livros do Corinthians do que do Palmeiras, de outros autores.
Então, eu fiz outras coisas, fiz o Museu da Seleção Brasileira, sou um dos curadores do Museu Pelé, fiz uma série de documentários oficiais do centenário da Seleção Brasileira também, 14, e assim, eu escrevo de outras coisas, escrevo de sites de clubes, eu estou fazendo, um dos 10 livros que eu estou escrevendo, é o livro oficial do centenário da Portuguesa com os queridos colegas. Então assim, eu faço outras coisas da torcida do Palmeiras porque quer que eu só seja exclusivo do Palmeiras. Eu tenho outros projetos, como por exemplo o nosso Palestra, que é um portal voltado à torcida do Palmeiras, mas que eu falo, critico, enfim, eu não sou pago para isso. Então, como você bem disse, Walter, a gente tem que falar, foi pênalti, não foi pênalti, o time está bem, o time está mal, o time mereceu o rebaixamento, não mereceu ser campeão. É a nossa opinião. E é impressionante porque às vezes o torcedor pensa igual a gente, mas ele não quer que a gente, ao microfone, ou escrevendo no meu blog, no Yahoo, no Esporte Interativo, na Jovem Pan, no torcedores.com, o torcedor não quer que eu fale, né? E eu falo, pô, você fala a mesma coisa, mas você não pode. Filho de quem você é também não pode. Essa é uma história que é interessante, muita gente reclama. Meu pai era muito mais brilhante, muito mais jornalista e muito mais palmeirense do que eu. Mas às vezes eu reclamo do Palmeiras, ou enalteço o Corinthians, como eu já fiz várias vezes, o pessoal fala, meu pai está revirando no túmulo. Aí como a gente tem um certo humor parecido, eu falei, não, revirando não, porque ele foi cremado. E o pessoal fica puto, fica bravo com a gente e tal. Cara, a gente não é pago para ser torcedor, até porque é uma paixão que não tem preço, e a gente não trabalha para isso, não é porque a gente é mercenário. Como qualquer pessoa tem seu emprego, repito, ninguém me contrata, e graças a Deus trabalhei em vários lugares e ainda trabalho arduamente em vários, mas e passionalmente nisso, mas ninguém me paga para ser torcedor, né? E tem um detalhe também que é importante, eu penso assim, antes de mais nada, trabalhando, a gente é jornalismo, né? A gente gosta demais da função, né? Sociedade Esportiva é jornalismo, é isso, quer dizer, ninguém é pago para ser. Se você quiser ser torcedor, ok, se quiser fazer um personagem, ou se você pensa assim, está valendo, mas repito, ninguém me contratou nesses 30 anos como jornalista esportivo, e graças a Deus reconhecido, muito premiado também, momento mais uma vez cabotino, metido da minha parte, por ser palmeirense. Me contrata por aquilo que eu falo. Eventualmente até pode ser pela afinidade pelo Palmeiras. Mas e eu fico feliz que assim, eu me sinto muito bem respeitado e até querido em muitos clubes, em muitas cidades, em muitos estádios, sem problemas, até em torcidas organizadas, em sedes de torcidas. E às vezes eu sou mais cobrado, exigido, às vezes até, eu pode ser ameaçado um pouco forte, pela própria torcida do Palmeiras, por tudo aquilo que eu acabei de falar, Walter. Mas assim, faz parte disso. E faz parte, inclusive, da própria característica do palmeirense, que é corneteiro por excelência. Aliás, o termo corneta surgiu ali no início dos anos 60, na própria rua Turiaçu, que é hoje a Rua Palestra Itália. É verdade. E eu me lembro de uma vez que, terminado um jogo, Corinthians e Palmeiras, um colega falou assim, vou colocar lá na Bandeirantes, vocês estavam ainda na Bandeirantes, porque se o Mauro Betting elogiar o Corinthians é porque a vitória foi merecida. Então também seria como referência até para os adversários, né? Uma questão de respeito à opinião do profissional, não, Mauro? Exato. E assim, não tem problema. Como é que faz? Cara, não faz. Aí é uma questão até humana, né? Como jornalista, né? Como jornalista esportivo. Eu tenho essa questão, pela minha educação, pela minha índole, pelo meu jeito, não significa dizer que eu seja melhor ou pior que o outro. Apenas é uma questão. Eu acho que o exercício do jornalismo, não só esportivo, é a busca sempre da melhor versão possível dos fatos. Não a pretensão de ser a verdade absoluta. E o futebol é essa coisa também apaixonante, que lembra muito família, porque assim, o futebol ele meio que permite eu amar a minha família e não gostar da sua. E às vezes mais odiar a sua do que gostar da minha. Às vezes querer mais o seu fracasso do que o meu sucesso. Isso faz parte da gênese do futebol, do ato de torcer. Eu gosto do meu time, não gosto do seu. Às vezes eu mais detesto o seu do que não gosto, do que amo o meu. E é normal. Faz parte, até uma catarse, você desopila o fígado, desopila outras partes da anatomia. Ok. Então o futebol permite isso. E entendo que o jornalismo como um todo, que faz parte desse processo, também pode ter isso. Então o cara pode ficar mesmo torcendo. Acho muito engraçado, eu recebo principalmente em redes sociais ou pessoalmente, falo, olha, sou corintiano, sou Flamengo, sou Grêmio, mas gosto muito de você. Eu falei, não tem problema. Eu aceito ser querido ou respeitado por não palmeirenses, até porque eu tenho mais problemas realmente com a torcida do Palmeiras do que com qualquer outra, Walter. Depoimento interessante, né? Os próprios palmeirenses que cobram muito mais do que os adversários. Muito mais. Né? Mas é aquela coisa como a gente faz com nossa família. Por exemplo, a gente está lá, está na escolinha. Vai o filho de um amigo seu, um coleguinha do seu filho, enfia o dedo na tomada. Você tira ele, né? Ele não vai deixar o moleque queimar, mas você tira e fala, não põe o dedo. Se é teu filho, você tira ou deixa ele se queimar, fala, eu sou tonto, não é assim que faz tal. Você cobra, arranca a orelha dele. É diferente, a cobrança é diferente. Não falando, não é só eu, ou um jornalista que é palmeirense, olha esse que é corintiano, São Paulino, uns mais, outros menos, mas você cobra, você exige mais do seu, de quem você ama, de quem você acompanha mais, né? E entendo também, Walter, que é fundamental o jornalista assumir o time, como eu sempre assumo,
pai desbragadamente palmeirense, como é sabido, porque eu posso ser melhor cobrado, mas eu compreendo melhor o meu time e os dos outros também. Porque quem mais entende de futebol é o torcedor de um time. Quem mais sabe da capacidade da equipe, para onde ela vai, para onde ela não vai, se vai, se fica, é um torcedor. Então, se você manter ainda a chama de torcedor, melhor. Desconfie do jornalista que deixa ele torcer. Desconfie do jornalista que inventa time para torcer. Eu respeito sempre o jornalista que fala, pô, eu sou repórter de campo, a torcida está em cima, eu sou narrador, que o pessoal conta quantos segundos e tal. Eu sou, por exemplo, comentarista do Rio Grande do Sul, onde a disputa também é muito maior da dupla Grenal. Ok, mas daí inventar time, deixar de torcer, aí não. Aí você tem que trocar de jornalista, porque ninguém pode trocar de time, não. Aí eu não aceito. Ó, nos anos 70, o Diário da Noite pedia pro meu pai comprar Antônio Guzman, 20 notícias Grande, de Antônio Guzman, né? Depois do Lucas Neto também. E aí eu me lembro que em determinada notinha lá ele colocou o seguinte, olha, ainda bem que fui alertado por torcedores, eu estava aqui defendendo uma posição que não é coerente com o momento, coisa e tal, era algo relacionado à diretoria do São Paulo. Então, quer dizer, o jornalista que também não abre espaço para o outro lado, que se diz dono da verdade, ele teoricamente ele vai para o lado errado, né, Mauro? Claro, e até porque é fundamental, o que está faltando muito, não só na comunicação, está faltando no país como um todo, nesse momento de distensão, nesse momento de extremismos à minha esquerda e à direita deles, é exatamente diálogo. E aí a gente vê até nas redes antissociais muitos coleguinhas nossos que parecem pertencer às antigas organizações BOC, da Rádio TV Manchete, da Revista Manchete, que está bloqueando todo mundo. Não, cara, a gente é um comunicador social, está no nosso diploma quando a gente respeita o nosso ofício. A gente tem que falar, e a gente fala muito, eu estou falando muito aqui na Piratininga, mas tem que ouvir mais, né, cara? Tem que ouvir o outro lado, não só jornalisticamente, como pessoa. Comunicação não é falar muito como eu estou falando. Comunicação é ouvir também, tem que ouvir mais. Eu, normalmente, falo muito. Mas eu tento ouvir. Tanto é que não bloqueio ninguém em rede social, até aqueles que mereciam bloqueio por pela falta de educação ou porque já são bloqueados pela natureza. Mas é uma coisa impressionante. O jornalista fala, pô, não vem falar comigo, não me xinga, não me critica. Pô, a gente está o tempo inteiro criticando todo mundo. Por que alguém não pode nos criticar, ainda que faltando com respeito? A gente também desrespeita pacas. Então é deplorável quando o jornalista sai não respondendo, sai bloqueando todo mundo. Não, comunicar não é só falar, só escrever um monte. Não, eu ouvi bastante, até bobagem. Porque a gente também fala muita bobagem, Walter. Ou a gente acaba explicando melhor algo que talvez o outro lado não tenha entendido, ou então também não custa nada dar o braço a torcer, né? E o jogo segue normalmente, né? Não tem dúvida, né? E tem que entender, a comunicação é aprender. Quem sabe que, porque a gente tem essa mania, né, na imprensa e na imprensa esportiva também, de entender mais do que o Guardiola para treinar, entender mais do que o Messi para jogar, ganhar mais do que o Pelé jogou, ter mais dinheiro que o Manchester City e o PSG. A gente administrar um clube de futebol, como se a gente soubesse o que é fair play financeiro, a gente não consegue nem administrar as próprias contas. Cara, então se a gente deita a regra, para não falar outra coisa, defeca a regra um monte, aí quando a gente pode aprender, quando a gente pode ter um mínimo de humildade e modéstia para ouvir, a gente não dá bola, porque só nós entendemos, só nós somos os entendidos. Ou aquilo que falava o grande Daniel Passarella, capitão da Argentina, campeão do mundo de 78, e treinador, inclusive, infeliz, mas enfim, trabalhando no Corinthians em 2005. O Passarella dizia que a imprensa são os invictos, né? Porque não perde uma, e é verdade. A gente tem todas as fórmulas para o sucesso e mesmo para o fracasso. Quando a coisa desanda, quando dá errado um vaticínio, um palpite, ou mesmo uma escalação que a gente voltou, uma estratégia de jogo, a culpa não é nossa, a culpa é do futebol ou do pobre do treinador. Não tão pobre assim como a gente. Olha, é o seguinte, você sabe como é que é a rádio, né? Eu tenho intervalo aqui, mas a conversa está tão boa, você voltaria comigo daqui a uns 2 minutos? Tamo junto. Muito obrigado. Dá para tomar um café aí, tá bom? Já comigo. Parada dos Esportes. Vamos mais um pouquinho da entrevista com o Mauro Betting, que nos aguardou aqui. Muito obrigado pela gentileza. Mauro, essa volta do futebol com estádios vazios, inclusive com a imprensa também sendo ali limitada em termos de participação, de cobertura, como é que você está vendo? Não tem outro jeito, né, Walter? É o que está para fazer. Não vai ter solução ideal, né? Longe do ideal, como aconteceu a volta acelerada no futebol do Rio de Janeiro. Como você viu o que aconteceu agora em Santa Catarina, antes do clássico de Chapecoense e Avaí, estava tudo bem em uma semana, com os jogadores de 14 casos no elenco, da direção do clube da Chapecoense. Não tem como, né? Então é o que dá para fazer. Não vai ter solução ideal mesmo. O que você adapta com as alterações agora, já teve calendários muito mais absurdos há 20 anos atrás, quando se jogava
terça, quarta e domingo. A gente teve uma vez o Grêmio jogando 3 partidas do Gauchão em 94, o São Paulo 2 vezes em 94, uma vez jogando ao mesmo tempo pela Copa Bandeirante, outra pela Libertadores, ou pela Copa Conmebol, que é aquele expressinho do Muricy ganharia, e no jogo de fundo, jogo pelo Brasileirão de 94. A gente já teve jogo do tempo inteiro, equipe jogando quase 100 partidas, era um absurdo. E agora você vai ter que fazer alguma coisa, e é o que dá para fazer, não dá para fazer muito diferente, e sempre tentando equacionar, não só no campo de futebol, mas em outros campos de atividade humana, atividade administrativa e sobretudo econômica, tentar garantir a subsistência e a sobrevivência de muita coisa, de muita gente, o que evidentemente não é fácil, mas sempre respeitando a ciência, sempre respeitando a saúde, e respeitando sempre uma questão que é de vida ou morte, que é, e tentando entender a questão da sobrevivência econômica, social, política, pessoal, enfim, que são outras questões, mas sempre tentando entender que a emergência sanitária é sempre mais importante. Olha, muito obrigado pela participação, um grande abraço a você, continuaremos aqui conversando, mas você tem compromisso e, é claro, tem que cuidar da vida. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço, viu, Mauro? Muito obrigado, Walter. Desculpa a pressa aqui, mas deu problema na gravação, temos que voltar lá para o Esporte Interativo para gravar. Eu agradeço muito, é um prazer sempre estar falando com o São José dos Campos da região e, sobretudo, com você da Rádio Piratininga. Falamos então com o Mauro Betting, que é do Esporte Interativo na televisão, é da Rádio Jovem Pan, é renomado cronista esportivo, nos atendeu aqui gentilmente. E aí a vida do profissional de imprensa, né? Ligaram da televisão, olha, deu um problema aqui na gravação, vai ter que fazer de novo e tal. Então ele pediu para encerrarmos a entrevista para ele poder, é claro, também atender lá o pessoal com o qual ele tem compromisso profissional. Nada mais do que anormal nessa vida nossa de rádio, de televisão, há um dinamismo, mesmo quando não tem bola rolando, quando não tem campeonato em andamento, é o que a gente atravessa agora. Às vezes até com os campeonatos fica muito mais fácil para você ter notícias e produzir informações, produzir conteúdos, e quando não tem notícia, pelo menos aqui nós partimos para um lado que creio foi interessante para nós e para vocês ouvintes, que são essas entrevistas muito bem agendadas pelo Chagas Júnior, o Celso Gomes, tudo com a supervisão do Antônio Carmo, e a gente procura aqui da melhor maneira possível também atender esses que são entrevistados e também dedicam um tempo de um começo de noite para falar com os amigos da Rádio Piratininga. Bom, falando de futebol, falando do São José Esporte Clube, nós entrevistamos o Edmar Costa na última sexta-feira. Vocês se lembram